Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Ribeiro de História aqui. E hoje nós vamos falar sobre os fenícios. Sim, vamos falar hoje sobre os fenícios, os chamados povos do mar. Sim, os fenícios, eles são considerados, pessoal, dentro dessa conjuntura do mundo antigo, os maiores comerciantes da antiguidade. Não é pouca coisa não, viu? Os povos fenícios, eles tinham uma capacidade de expansionismo para toda essa região do Antigo Oriente, certo? Do Oriente Médio, dessa região. Então, eles navegavam por toda essa região. Eram povos que eram exímios navegadores, certo? E por conta dessas múltiplas atividades comerciais, também é um povo que inventa o alfabeto. Não a escrita, porque a escrita ela surge dos sumérios, mas eram características de registros diferentes. Lembrando que os sumérios eles inventam a escrita de tipo cuneiforme, como vocês veem aqui na tela. Mas os fenícios, certo? Eles inventam outro tipo de escrita que é o alfabeto, certo, pessoal? A região, certo, que corresponde à Fenícia, vocês podem observar aí no mapa, certo? Atualmente seria o Líbano, um país, como vocês podem ver no mapa, pequeno, muito pequeno, certo? Faz uma fronteira entre a Síria e Israel. Hoje é um país muçulmano, certo? Em grande maioria, na época não, mas é um país que tem características diferentes de toda a região do mundo antigo. É um país pequeno, como vocês podem ver, a gente já falou. E além de ser pequeno, as terras eram inférteis. As terras não eram muito produtivas. Se não eram muito produtivas, e além de ser apertado, eles precisavam buscar uma alternativa para sobreviver. Por isso, o contato com o mar. Como vocês podem ver, eles sempre estiveram em contato com o mar. E ou se adapta a essa conjuntura, ou eles seriam extintos. Então, o contato com o mar ele foi fundamental, certo? E essa região, por isso que ela gera essas características dos povos do mar. Não seria possível sobreviver da agricultura nessa região. O pouco que se plantava, certo? Eram muito olivas ou uvas, certo? Oliveiras e vinhas, certo? Então, das poucas coisas que se plantava na Fenícia, era mais isso, oliveiras e vinhas. E tinha um terceiro produto também, que é mais ou menos agrícola, que é o cedro do Líbano. É uma árvore de grande porte e os fenícios eles cortavam, vendiam essa madeira porque era melhor, uma das melhores madeiras do mundo antigo. Inclusive o Templo de Salomão, que a gente falou na aula passada, uma boa parte da sua estrutura, da ornamentação interna, é feito com madeira do cedro do Líbano, certo? Além de tudo, os fenícios eles se destacam pela produção da púrpura. Nossa, o que seria a púrpura? Cor vermelha, certo? Na antiguidade, você vestia uma camisa como esta que eu estou aqui, vermelhinha, certo? Era coisa de um rei, de um monarca ou de um líder religioso muito importante, alguém que tivesse muito dinheiro, muito dinheiro. E quem fabricava esses tecidos vermelhos eram os fenícios, púrpura, certo? Eram os fenícios. Como é que se fabricava isso? Porque era tão caro. O processo de produção era muito difícil. Eles navegavam, encontravam um determinado tipo de polvo no mar, furavam, pescavam esse polvo, né? Furavam ele e o sangue dele, misturado com a tinta que ele liberava, produzia a cor vermelha. Então não era uma produção fácil. O tecido vermelho não era fácil de ser confeccionado e custava muito caro. Coisas que só monarcas tinham direito e dinheiro para utilizar, certo? Como eu tinha dito a vocês, está aí uma foto do cedro do Líbano, certo? Que é uma árvore de proporção enorme, tronco grosso, forte, que servia para construir móveis, templos, casas, construções de luxo, certo? É uma das madeiras que tem a melhor qualidade do mundo, certo? E eles vendiam essa madeira para todas as regiões conhecidas do mundo antigo, certo? Inclusive o Templo de Salomão, Israel, vendiam para o Egito, vendiam para a Síria, vendiam para todas essas regiões. Os povos fenícios eles são grandes comerciantes, diferente de todos os outros que a gente falou até agora. Eles não são dotados de habilidades agrícolas e também não são dotados da arte da guerra. Não eram povos guerreiros, certo? Não eram povos guerreiros.
Uma outra coisa para se falar bastante bacana sobre os fenícios é que não havia governo centralizado. Então, a gente não dá para dizer assim, um império fenício. Isso não existe. Os fenícios eles eram organizados no modelo de cidades-estados. Ou seja, cada cidade ela era autônoma, independente, certo? Elas tinham suas próprias formas de comércio, suas próprias leis, seus próprios governos, certo? Cada cidade tinha suas próprias características, assim dizendo, certo? A família real, certo? Os ricos, os comerciantes, os sacerdotes, isso de cada cidade, porque não é um governo centralizado, como toda a região, ficava no topo da hierarquia da pirâmide social, obviamente, né? E pequenos comerciantes, artesãos, pescadores, agricultores estavam na base dessa pirâmide, né? Diferente do Egito da Mesopotâmia, aqui tem uma possibilidade de enriquecer mediante o comércio e você ia para o topo da pirâmide social. Nessas outras regiões não há mobilidade social, então são sociedades estratificadas, certo? Está aí nessa imagem um exemplo desse alfabeto fenício, certo? Que na época eles tinham 22 letras, certo? Depois esse conceito, né, não plenamente da forma que está aí, mas o conceito foi adaptado para a nossa sociedade, tem alfabetos que tem mais letras, outros menos letras, né, depende do país, mas o conceito ele é utilizado, certo? Ele passa a ser utilizado. Então a gente percebe a influência dos povos fenícios hoje, porque o nosso sistema de escrita é influenciado por eles. O alfabeto é uma das múltiplas heranças que os povos fenícios deixaram, certo? Nesta aula também vamos falar sobre os persas. E aí os persas, eles têm outras características tão interessantes quanto os fenícios, certo? Então, vamos lá, sobre os persas. Eles ocuparam a região a leste da Mesopotâmia mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo, certo? Hoje corresponde ao Irã, certo? Então, quando falar assim, os persas, tem até o joguinho o Príncipe da Pérsia, acredito que não seja tão lançado mais hoje em dia, mas essa região corresponde hoje ao Irã. E eram povos que têm características muito interessantes. Entre elas, a arte da guerra. Eram povos extremamente guerreiros e extremamente mais ainda cruéis com aqueles que eles conquistavam, certo? Nessa imagem, a gente consegue ver o rei Dário, ou Dario, dependendo da tradução. Certo? Algumas traduções, sobretudo bíblicas, quando se referem aos persas, usam o termo Dario, certo? Mas isso tanto faz, até porque na tradução desses povos antigos, eles não usavam vocais, então eles só utilizavam para a escrita registro das consoantes, então fica difícil dizer se é Dário mesmo ou Dario, por isso qualquer uma das duas alternativas está correta. Certo? A gente tem aí o rei Dário, ou Dario, certo? A representação dele nas ruínas do templo de Apandã, tá certo? Bom, a formação do Império Persa, certo? Quando a gente vai falar do Império Persa, a gente tem que destacar uma força e uma importância mais grande, maior, a figura de Ciro, o Grande, certo? Ciro, ele expande, foi um rei que unificou a região dele, certo? E começa a ter políticas e práticas expansionistas, certo? Ele expande, ele conquista os povos da Fenícia, também povos que não tinham tradições de luta, né? Uma conquista relativamente fácil. Depois que ele faz a conquista da Fenícia, ele conquista a Mesopotâmia, Israel, e assim ele monta um império. Certo? Ciro, ele foi um cara que conquistou uma grande quantidade de terras, certo? Incluindo a Babilônia. Lembrando que, né, incluindo a Babilônia. E é no reinado de Ciro que se faz a libertação dos povos de Israel que estavam no cativeiro. Ciro, como qualquer mortal, morre, e seu filho Cambises, ele conquista o Egito, certo? Mas é no reinado do papai, certo? Aliás, do filho, Dario, ou Dário, perdão, que a Pérsia chega ao seu auge, certo? Ela chega dentro das possibilidades de conquista até onde poderia chegar, certo? O reinado de Dário, o Dario, é muito interessante, porque ele é um rei de características absolutas, ou seja, ele faz o que ele quer, não devia explicações a seu ninguém, toda a pauta política passava pela mão dele e ele controlava as coisas da forma que ele achava melhor.
Mas para isso acontecer, ele monta todo um aparato burocrático de estrutura que permitisse ele governar dessa forma absoluta. É a característica que nós vamos chamar de olhos e ouvidos do rei. O que seriam os olhos e ouvidos do rei? Dario, ele contratava pessoas, certo? Pagava pessoas, e essas pessoas ficavam espalhadas por todo o território do império. E quando uma pessoa falasse algo do rei, disse, não concordo com a política real, não. Eu acho que o rei está errado. Isso do rei, o rei não presta. As pessoas, certo, e não é bem, não concordo. E depois iam e entregavam aquela pessoa que falava mal do rei, que falou mal do rei. E essa pessoa, obviamente, né? Sim, os olhos e ouvidos do rei funcionam como um sistema de espionagem, certo? É um sistema de espionagem. Bom, a gente tem também outra característica desse reinado de Dario, a divisão em províncias, que se chamam, na época, satrápias, certo? E como seriam essas províncias? É como hoje administrar o Brasil. O Brasil é um país enorme, gigante, de proporções continentais. Uma só pessoa não tem condições. Então se divide o território brasileiro em estados, né? Cada estado tem o seu administrador, que são os governadores. Na época, o Império Persa, Dario já tinha pensado nisso e dividiu o território em satrápias, que seriam mais ou menos o equivalente aos estados, certo? Então ele tem essas satrápias, certo? 20 províncias, certo? E essas 20 províncias têm 5 capitais, certo? 5 capitais. O território do Império Persa tem 5 capitais. Outra característica interessantíssima do Império Persa é a construção dessas múltiplas estradas, de muitas estradas, para que pudesse ser feita essa comunicação dos olhos e ouvidos do rei. Só tem como você, seu olho e ouvido do rei, se quando você vê ou ouve algo, você poder correr para contá-lo. Então, a construção de estradas é um dos marcos do reinado de Dario. Uma outra coisa, uma outra função dessas construções de estradas seria um melhor aparato administrativo, uma vez que ele dava ordem lá no seu reinado, uma pessoa recebia aquela ordem e disse, vamos lá, o rei dava uma ordem, olha, eu quero que avise ao sátrapa fulano, isso aqui que eu quero que ele faça. Uma pessoa recebia aquela ordem, montava no cavalo, ia pelas estradas que o rei tinha feito da melhor qualidade. No meio do caminho já havia outros cavaleiros que recebiam aquele recado antes do cavalo do primeiro que partiu cansar para que a comunicação fosse mais rápida. Então ele saía, passava para o outro ia, passava para o outro ia, passava para o outro e assim ia. Certo? Funcionava desta forma. Além de tudo, certo? A gente tem o sistema de correios, isso que eu acabei de explicar, e o início de uma moeda única, certo? Provavelmente, a primeira moeda da história da humanidade, provavelmente, que é o Dari, certo? Sobre as relações com os povos conquistados. Os persas, eles cobravam altos impostos dos conquistados. Não tem sentido você conquistar e não explorar, né? Não sugar daquele povo. Então, uma cobrança de altos impostos colocava um trabalho escravo pesadíssimo sobre esses povos, uma liberdade cultural, certo? Era mantida. Pelo menos isso, né? A liberdade cultural mantida. Porque essas pessoas, elas poderiam continuar cultuando a sua religião desde que pagasse esses altos impostos, certo? Sobre essa sociedade e economia na Pérsia, a Pérsia ela vive da pecuária e da agricultura, diferente da Fenícia, eles têm territórios férteis, né, abaixo dos rios, impostos, certo? Dos povos conquistados da guerra. Isso é o que mantém a máquina burocrática está funcionando. A gente tem artesãos importantes, certo? E, por ser um povo de guerra, os meninos na cultura persa eram mais valorizados que as meninas das famílias. Por que, professor? Que sociedade ruim, terrível. Porque no entendimento da época, eles entendiam que o homem era mais preparado para a guerra. Então, eles valorizavam mais a figura masculina. Mas, como eu disse, uma coisa da época. Certo, pessoal? Sobre a cultura e a religião da Pérsia Antiga. Isso é muito interessante, certo? A religião é o zoroastrismo. E a gente vai dar um destaque bem grande a ela, certo? A religião
do zoroastrismo é bastante interessante porque ela pregava, certo, sobre a construção, aliás, o sacrifício de animais, perdão, e ensinava também sobre o dualismo. Como assim o dualismo? Eles acreditavam que duas forças, o bem e o mal, elas existiam, se degladiavam o tempo todo. E existia um Deus do bem e existia um Deus do mal. E esses viviam em combate o tempo todo, influenciando os humanos, nós. Então, por que existem pessoas do bem? Porque ouvem ao Deus do bem. Por que existem pessoas do mal? Porque ouvem ao Deus do mal. E no final dos tempos, eles entrariam em um combate final, que sairia o vencedor, e este seria o bem, obviamente, e ele continuaria controlando o mundo, o universo, pela eternidade, da forma positiva para aqueles que deram ouvidos a ele e a sua palavra. Parece com a sociedade que a gente vive, com as religiões, sobretudo judaico-cristãs, muito. O zoroastrismo ele tem uma influência muito grande na sociedade atual. Pode ver que isso vai desde religião, todas as religiões hoje eles bebem nesse conceito de bem e mal, e isso vai desde a nossa cultura mesmo, a própria cultura. A gente, quando assiste um filme, quer entender quem é do bem e quem é do mal. Porque o zoroastrismo colocou e introjetou isso em nós, na nossa sociedade. Então a gente fica lá, quem é do bem, quem é do mal, quem é o herói, quem é o vilão. Na verdade, nem todo mundo. Na verdade, ninguém é do bem, ninguém é do mal. As pessoas são movidas por seus interesses. E em cada momento, em cada hora, você que é do bem pode fazer o mal para uma pessoa. Então, para aquela pessoa, você é do mal. Quem é do mal, considerado do mal, em um determinado momento da vida pode fazer o bem a uma pessoa e por mais que ele tenha feito o mal a várias e ser mal para várias, para aquela pessoa que ele fez o bem, ele vai ser uma boa pessoa. Então não existe na amplitude um conceito de bem e mal, mas a religião persa, o zoroastrismo, projeta isso em nós. Certo? A história dos persas ela termina quando eles são conquistados pelos povos gregos, certo? E aqui encerramos nossa aula de hoje, nosso vídeo de hoje, tá certo? Para vocês, meus amores, aquele beijão, aquele abraço. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente responde, tá certo? Valeu, pessoal. Um abraço para vocês. Tudo de bom, sucesso e tchau, tchau.